Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo: Os Ideais Franciscanos diante da Psicologia Moderna, 1927. Seja-nos permitido falar de São Francisco não como fenômeno histórico ou religioso, mas unicamente do Santo de Assis como fenômeno espiritual, como fato psicológico daquilo que não é lenda, erudição, culto, mas drama da alma, a tremenda realidade interior, realidade que transcende os limites do ambiente histórico no qual se manifestou. Realidade sempre presente, atual e vital. O fenômeno que supera o tempo e situa-se na eternidade. Pode-se chegar a São Francisco utilizando-se, além dos meios usuais da análise histórica e do sentimento coletivo da religião, a via inusitada da intuição pessoal. São Francisco não é de fato filho exclusivo de seu século, mas de todos os tempos. Vive também hoje entre nós sem anacronismo. Se o desejarmos entender, não como pessoa, mas como conceito, sentiremos que ele é permanente, atua em nosso meio como força social cuja função histórica não se exaure jamais. Existem na intercadência das perecíveis formas relativas postulados eternos e absolutos que superam a morte e nunca se esgotam completamente. Há movimentos psicológicos individuais ou coletivos que envolvem em ciclos como se fossem fases da vida coletiva, como se possuíssem um significado biológico, como se fizessem parte integrante do movimento harmonioso e equilibrado das leis evolutivas da grande vida da humanidade. São Francisco, assim considerado, é um fenômeno atual, que se acha sob as nossas vistas e que podemos observar diretamente. A semelhança de Cristo é um conceito que jamais morre. Não morre nunca porque o ideal faz parte integrante da vida humana, que tende, através dos séculos, a fazer-se cada vez mais espiritual. Se o materialismo floriu e a civilização mecânica frutificou, não saciaram a nossa alma que, cheia de fome e de nostalgia, esmola entre as velhas muralhas o perfume de uma fé que parece perdida para sempre. A humanidade tem fome de ideias e está presa pela preocupação econômica e mecânica. Não é lícito, nem mesmo por inconsciência, esquecer que as leis da vida procuram um equilíbrio e que qualquer abuso é logo corrigido com uma reação. O premente mistério da vida ensinou ainda uma vez que a alma individual e coletiva, para viver, tem necessidade destas inelutáveis aspirações, sem as quais elas não se governam, não caminham e não podem enfrentar confiantes o problema do futuro. A riqueza e a vertiginosa atividade dos nossos tempos dissimulam uma dolorosa miséria interior, uma espécie de impotência espiritual para a elevação moral. Afogam-se todos no imenso pântano de materialismo, onde jazem mortas as grandes alegrias da alma. O nosso progresso é aleijado, é hipertrofia econômica e mecânica que não compensa a atrofia espiritual, o grande mal dos nossos tempos. Diante desse mal agudo, voltamos as nossas vistas para a fé dos tempos distantes e tenebrosos da Idade Média, para as austeras e antigas catedrais que parecem, somente elas, depositárias de algum segredo. Triste e bela a humildade e nostalgia procura da fé nos séculos mais bárbaros do que o nosso. Tornamo-nos a exumar avidamente para interrogá-las as desajeitadas figuras trecentescas, formas toscas, filhas de uma técnica primitiva, de cujo estilo talvez nos rissemos se não houvesse tanta fome de fé.
interrogamos a história e os documentos para reconstruir e reviver aquilo que perdemos. A misteriosa alma distante do Santo de Assis, pedimos, sobretudo, o segredo da sua paz, que há muito não possuímos. A figura de São Francisco, assim concebida, não no limitado fundo histórico do seu século, mas no fundo apocalíptico da história da humanidade, é de uma grandiosidade inconcebível. Na intimidade desse fenômeno psicológico, sente-se o drama do espírito, individualmente vivido. Antes de tudo, pelo Santo de Assis, que, num paroxismo de paixão, sozinho, elevou à onipotência a alma humana, fortaleceu a mente e o coração. Seja-nos permitido observá-lo como fato individual, no seu primeiro e excelso representante, assim como nas tentativas e reproduções individuais dos sectários e imitadores. Permita-se-nos perguntar com aquela franqueza que os nossos tempos exigem, sem os ornamentos da retórica e o peso da erudição, que significado teria na alma do santo a sua psicologia de exceção e como o entenderá aquele que intente imitá-lo. A figura de São Francisco representa, por outro lado, um fenômeno psicológico coletivo. Transforma-se em conceito que supera o tempo e é sempre atual. Torna-se símbolo de ideias e tendências da sociedade humana, fazendo parte das leis do progresso. Em suma, uma força biológica evolutiva na história da humanidade. Este exame será conduzido por ministério de conceitos absolutamente modernos e científicos, como se tratasse de fenômeno eterno e permanentemente verdadeiro, embora traduzido na linguagem diferente da psicologia moderna. Somente assim poderemos atingir o alvo que colimamos, reviver na atualidade a palpitação de um fato distante, misturando o fenômeno psicológico da vida interior de um santo com a nossa vida interior, individual e coletiva. Para isto, é necessário um trabalho de apuração. É preciso abolir, por um momento, os 7 séculos que nos distanciam do drama real. Os séculos que o observaram, interpretaram e sentiram diversamente. A nossa interpretação será mais rude, mais franca, sem dúvida mais profunda. O clarão rápido do gênio foi assimilado durante longos séculos pela alma coletiva. A tradição, a literatura, a religião, partindo de pontos de vista diferentes, construíram um edifício cujo peso a força de um só homem não pôde suportar jamais. Façamos abstração por um momento de tudo isto, porque o monumento grandioso e de imenso valor nos impede de ver a nudez do conceito originário, impede-nos de ver com os nossos olhos, de sentir com a nossa alma, de julgar com a nossa mente, por inadaptação às necessidades dos nossos tempos. Examinemos a psicologia do Santo de Assis com um olhar mais penetrante do que o dos séculos passados, e talvez sintamos em nossa própria alma o arrepio de um drama que, posto a nu, será 1000 vezes mais verdadeiro e maior. São Francisco não será o fenômeno histórico ultrapassado, mas um ser que vive conosco, que palpita com os tormentosos problemas da nossa alma e os resolve. Observemos a paradoxal negação dos instintos humanos, o radical transbordamento dos valores que, seguindo as pegadas do Cristo, foi São Francisco. Aquilataremos, então, sua influência revolucionária nas almas individuais e na alma coletiva. Quando São Francisco, reeditando o Cristo, aconselhava a pobreza, a castidade, a obediência, punha neste ideal a negação absoluta dos instintos fundamentais da vida, dos instintos que o homem não inventou para si livremente, mas que lhe são herança da longa evolução biológica. Instintos naturais, isto é, dados por uma lei da natureza,
culpas e baixezas de que o homem se deve despojar para ascender. São Francisco substituiu por 3 renúncias, 3 votos por 3 negações o programa da vida secular universalmente pregado em todos os tempos em nosso mundo. Por que tão radical e sistemática destruição da natureza humana? Podemos revogar as leis da vida, quaisquer que sejam, em nosso planeta? Aonde se deseja chegar com isso e que se poderá colocar no lugar daquilo que se renegou? Quem é o santo e que pretende ele das grandes massas humanas inertes como montanhas? O que representa na história da humanidade a figura deste pioneiro do ideal que caminha na vanguarda do futuro? Perguntas às quais o homem de outros tempos não sentiu necessidade de responder e que nós nos fazemos angustiosamente. Certamente é necessário um esforço para sair do dilema da interpretação dos séculos. A figura do santo forra-se a nebulosidade do misticismo e as concepções tradicionais da fé para viver no mundo objetivo e positivo das leis biológicas. Para expor um conceito novo, é sempre necessário construir deste os alicerces. Vias ousadas, vias perigosas, é evidente, mas vias novas, audazes e mais profundas que terminam na eterna apoteose do santo. Firmemo-nos em critérios e conceitos objetivos, cientificamente, a fim de que a nossa fé não seja uma sentimentalidade pessoal e evanescente, mas possua, ao contrário, as bases sólidas da razão e da indagação positiva. O século XIX criou, como Darwin, a teoria da evolução, demonstrando-a no campo biológico. O cristianismo já o havia afirmado no mundo espiritual, falando-nos da escola da dor e fazendo objetivo da vida o aperfeiçoamento moral. Os dois conceitos que, no último meio século, foram considerados opostos e inimigos, constituindo ponto de discórdia entre duas escolas de pensamento que se guerreavam, o materialismo e o espiritualismo, não são senão o mesmo conceito de progresso, tão espontâneo e instintivo que nos imprimiram no corpo e na alma. Biologicamente, o homem é o resultado de longa evolução animal. Espiritualmente, se afastou do mundo animal, do qual emergiu graças ao sistema nervoso, à psique, ao espírito, à alma. Compôs o 4º reino, depois do mineral, vegetal e animal, o reino espiritual, uma raça que possui em si o divino, um divino ainda não emancipado da animalidade, mas que, por esta emancipação, e somente por ela, luta desesperadamente todos os dias. Basta isto para integrar em nossa mentalidade científica a concepção do fenômeno da santidade, em que pese a Lombroso ou a medicina moderna. O santo é um ser superior, não um anormal ou um doente às voltas com a neurose, mas um expulso da vida, um pária diante da normalidade medíocre, vil e inepta que se julga com o direito de decretar as leis da conduta humana. Tal conceito é antivital, é monumento da imbecilidade humana. O santo é o supremo ideal, o pioneiro do futuro, uma antecipação no tempo, uma perfeição ainda não alcançada pela mediocridade humana, mas somente pelos maravilhosos e singulares seres de exceção, já no ápice da escala evolutiva. O santo é um herói e um Marte, porque sacrifica todas as suas alegrias e toda a sua vida para realizar de forma concreta as instintivas antecipações do futuro, que são os ideais. Arrasta, não com palavras vãs, mas com o exemplo de um caso vivido, as grandes massas humanas ignorantes, vis e inertes, pela via dolorosa e luminosa do aperfeiçoamento e do progresso. O santo é um gênio. Há os especializados no campo do pensamento abstrato, da arte, da ciência, grandes mas unilaterais e incompletos.
O santo é grande no campo ético, lá onde se alcandora a última síntese de todas as aspirações humanas individuais e coletivas. O ideal que mais interessa à humanidade e comove os séculos, porque é o resumo de todas as conquistas humanas na peregrinação para o alto. O santo se nos apresenta na ribalta da vida, levando consigo uma concepção própria. Vimos o que é o santo em si, observemo-lo agora em relação àqueles que se chamam individualmente os seus semelhantes, em relação aos homens que estudam a nossa e estranha psicologia, admirando-se por não encontrarem igual ressonância da lei dentro de si, chamam-lhe louco, escarnecem dele primeiro para depois ficarem atônicos e maravilhados, terminando sempre na veneração. O santo combate todos os instintos e tudo renega para reafirmar-se no mundo superior, obediente à nossa natureza e segundo nossa lei maior e mais livre. O santo ousa sozinho rebelar-se contra as forças tremendas que são as leis da natureza, as leis da animalidade ainda não superadas e vencidas. Ele, nesse sentido, é o maior lutador e triunfador, porque não escolhe para inimigo os homens, como o fazem os lutadores da terra, mas as forças cósmicas. Não conquista os povos, mas muito mais as leis biológicas. É reformador e revolucionário porque resolve, destrói e reedifica a própria natureza humana. É o libertador no sentido biológico, o único verdadeiro. É o redentor da humanidade. O Evangelho do Cristo e a vida de São Francisco não são senão o código e a experiência deste superamento biológico da redenção. A virtude representa a norma desta redenção, o artigo do Novo Testamento e da Lei Nova que conduz à vida superior. O santo realizou-a, enquanto a humanidade, indolentemente, prefere vencer distâncias incalculáveis em caminhos errados. A lei atroz e feroz do egoísmo e da luta pela vida é substituída pela lei da bondade e da justiça. Não mais a força, mas a justiça como irresistível necessidade da alma humana. Não nos damos conta da negação cotidiana que a realidade opõe ao ideal. O ideal existe e vive da forma no espírito, potente e indestrutível. Não nos preocupamos se a prática desvirtua o significado da virtude, onde domina a amarga lei do mais forte e as aspirações são muito vãs. Cada um exige virtude no próximo, porque a negação e a renúncia constituem nele um estado de debilidade, que é para o mal um estado útil à sua expansão. No mundo triste da realidade humana, o bem é útil. Faz-se da virtude do próximo um alvo para agredi-lo com o melhor proveito, e não como meio de ascensão espiritual. Conforta-nos a esperança do transformismo do bruto presente. A divina justiça, mesmo no mundo interior, reina em perfeito equilíbrio. A despeito de tudo, o esforço individual para evolver é sempre possível e isto basta. As virtudes franciscanas são 3: pobreza, castidade e obediência. São um transbordamento de todos os valores humanos. A renúncia completa, que antes de ser redenção e reconstrução do super-homem, é a negação absoluta do homem. Fazem um vácuo pavoroso lá onde se move toda a psicologia humana e se agitam os mais profundos instintos. O santo pode não sentir a vertigem desse vácuo, mas o que sentirá o homem comum? Este utiliza-se como a raça animal dos instintos da fome e do sexo e, como animal, luta pela nutrição, continuação da vida individual, e pelo amor, continuação da espécie. A sua escola é a psicologia do egoísmo. A sua lei, a feroz e desapiedada luta pela seleção do mais forte em nível de vida baixo, que não imagina sequer poder superar. O homem neste estado é extremamente lento na evolução.
O pendor pelas coisas baixas e a ignorância das altas o tornam indiferente diante dos problemas mais substanciais. Eis que aparece o santo e sulca o céu como um meteoro luminoso, deixando atrás de si um rastro de luz. Mas quem observa, quem compreende, quem jamais pode imaginar uma fuga da terra? O homem observa indiferentemente e volve a olhar para baixo a fim de acariciar a matéria. O prato que pastagem oferece é, para a ovelha, todo o universo. Então entra em cena a dor, porque, no equilíbrio da vida, necessitamos de uma força capaz de prover a elevação humana. Dor sapiente que transpõe todos os umbrais, penetra todos os corações, sem que a sabedoria, a riqueza ou o poder possam resistir-lhe. Onde quer que surja, abala e destrói. A sua escola consegue amadurecer todos sem distinção, ponderadamente e segundo as forças de cada um. A dor, força providencial, impõe a todos um mínimo obrigatório de aperfeiçoamento. É a primeira prática da virtude, direi quase forçada, um mínimo de renúncia às alegrias materiais que nos encaminham à grande renúncia e ao grande superamento do ideal franciscano. Daquele mínimo obrigatório a este máximo voluntário, existe uma série de lutas e de forças em todos os níveis, com infinitas gradações de velocidade e de acelerações sobre o caminho da evolução. Há o que vai lentamente e o que tem pressa. Há o que desejaria voltar atrás para revolver-se na lama e o que segue em marcha forçada, ardente e consumindo-se na avidez espiritual. Tanto aspira ao alto que tenta quase forçar as leis da vida para chegar logo. Cada um executa o seu trabalho segundo as suas próprias aspirações e recursos. Observemos um instante a fatigante ascensão do homem curvado sob o peso da própria evolução. O espetáculo desta pobre raça humana, assediada por milhares de necessidades, atormentada pelos próprios instintos inferiores, sujeita a uma implacável lei de feroz vigilância e que deve, portanto, purificar-se, inspira algumas vezes sincera piedade. Constrangida pela dor, deve separar-se de tantas alegrias que, em suas mãos, se tornam ilusões. Deve elevar-se, percorrendo de novo a via de glória, perdido num átimo de rebelião, tal qual o anjo soberbo no longo caminho dos milênios. Que atroz condenação! Ter na pupila o sonho de uma felicidade completa e senti-la sempre imensamente distante. São Francisco, como Cristo, deseja auxiliar a humanidade a fim de levá-la à redenção. Fá-lo porque tem conhecimento da distância que separa o ideal da realidade, assim como a consciência do imenso esforço requerido ao homem tal como ele é. Este contraste entre o ardor da própria paixão inferior e a resistência passiva da humanidade atrasada, este frenético e inútil embate da própria alma veemente contra a apática alma cega das grandes massas humanas. Esta humilhação do próprio espírito humanamente cansado no limiar da grande redenção deve ter sido o verdadeiro drama da alma do santo de Assis, quando na plenitude da luta e no fervor do maior sacrifício. Somente quem viveu tais conceitos e brandou o vento, inutilmente, o grito de uma grande paixão incompreendida, pôde conhecer a razão e sentir a impressão causada pelo drama espiritual há 7 séculos distante de nós. Existe efetivamente tão enorme distância entre a psicologia franciscana, que ensina ao homem a conquista de si mesmo, e a psicologia corrente, que a primeira parece utopia, tal o contraste que a separa. Podemos, todavia, perguntar o que representa a psicologia comum para arrogar-se o direito de infabilidade somente por ser produto da maioria. Podemos perguntar ainda se os seus conceitos não são, ao invés, muito relativos e discutíveis, ou pior,
se não são, deveras, a codificação dos instintos atrasados, a norma de vida pouco nobre que somente o baixo nível de vida do homem pode considerar conveniente. Duvidamos de tudo isto e entreguemo-nos ao ceticismo, hoje em moda, destruindo a fé íntima para a queda no nada. Invade-nos então o terror do vazio e a necessidade de modificarmos-nos. Permanecemos inertes e vencidos a olhar de longe, desanimados à rocha inacessível da santidade. Somente poucos espíritos gigantes completarão a rebelião total e souberam reconstruir, realizando um salto milagroso, o esforço titânico de superar as leis humanas e viver uma lei de ordem superior. Para nós, pobres mortais, o ideal é belo, fascinante miragem distante que olha os elevados emudecendo e suspirando. As férreas leis da natureza estão prontas a nos arrastar no seu ciclo e a nos disputar a angelitude. O homem vacila nesta bifurcação entre humanidade e divindade. Tenta o voo e cai dolorosamente na terra. Eis o grande drama psicológico do santo e o drama humano, triste e piedoso. Os dois dramas se olham e se fundem na tremenda luta apocalíptica entre o bem e o mal, sintetizando o momento biológico do nascimento do anjo no homem. As três virtudes franciscanas representam o ciclo da redenção, isto é, a destruição completa do homem e a reconstrução total do super-homem. Elas desejam, antes de mais nada, destruir profundamente a animalidade humana, desferindo-lhe um golpe mortal a fim de eliminá-la. Pobreza, castidade e obediência são para o homem comum uma espécie de morte, pois são a negação absoluta dos instintos básicos da personalidade humana. Sobre as cinzas desta destruição se inicia um longo trabalho de reconstrução. A abjuração é apenas transitória, um meio para alcançar a mais potente afirmação do eu. A renúncia não é senão a primeira fase que preludia a perfeição. Deve ser, com certeza, bem triste essa negação tão completa de si mesma para quem não possua no próprio temperamento os recursos espirituais com que preenche-la e substitui por algo melhor a destruição da própria natureza inferior. Destruir, sem saber reconstruir, é criar dentro de si um vácuo triste como a morte, e que será ainda mais pavoroso se tentarmos preenchê-lo com os mesmos instintos sobreviventes adaptados pela hipocrisia. O significado da renúncia está todo na reconstrução. Reconstrução é a chave do enigma. Sem ela, o ideal franciscano é uma loucura. A grande dificuldade e o grande triunfo reside no reconstruir mais alto. São Francisco, grande senhor de recursos espirituais, foi um mestre de reconstrução. Completa é a concepção que ele viveu. Antes de ser crítica ou demolidora, é reedificadora. Não tanto a negação do humano, quanto a afirmação do divino, um verdadeiro domínio da natureza. Ele teve a coragem heróica de viver a sua reconstrução de homem no meio de uma humanidade espiritualmente bárbara como a nossa, de viver a lei de ordem mais elevada que os seus semelhantes não podiam compreender e que julgavam loucura, onde nós, pobres mortais, devemos contentar-nos com insignificantes aproximações. Ele obtém a plenitude da realização. Não desejou destruir no homem senão o que havia nele de baixeza e de animalesco. Não combater tanto a atividade dos sadios instintos humanos quanto os seus abusos. Não perdeu jamais de vista o objetivo principal, que é a construção de um homem melhor. Combateu o amor, mas apenas na sua mais baixa forma de sensualidade, deixando-o sobreviver, fomentando-o mesmo como ímpeto de altruísmo em relação ao próximo, como ímpeto de alma para Deus. Combateu,
Do mesmo modo, a riqueza e a propriedade no seu sentido de cobiça, de avidez, como fontes de tantos ódios e de tantas dores, mas jamais no sentido de trabalho. Desejou, antes de mais nada, a atividade fecunda e depois a distribuição dos bens com probidade e altruísmo. Adversou dessa maneira a expansão da personalidade humana, somente no seu aspecto inferior de orgulho, violência, avidez de domínio, deixando-lhe em compensação uma afirmação muito maior e mais completa no campo do espírito. Desejou, em suma, a transfiguração do homem. Eis a importância individual e o significado de cada uma das virtudes franciscanas. Individualmente, elas significam progresso espiritual, o superamento da matéria, a libertação das formas da vida inferior, a emancipação do homem da animalidade e das suas leis cruéis e ferozes de luta pela seleção do mais forte. A atividade, num campo mais alto, a conquista de uma força espiritual de vida mais completa, mais livre e mais intensa. Os ideais franciscanos auxiliam a alma humana a sair de uma crisálida de animalidade onde se encontra presa, debatendo-se dolorosamente e guiam-na para o único e real progresso que tende para aquela felicidade superior dada somente pelo domínio das forças inferiores. Uso e gozo de uma consciência vasta e de uma paz mais profunda. Tudo o que age no indivíduo não deixa também de produzir suas repercussões no caráter coletivo. O benefício dos ideais franciscanos é grande até mesmo no campo social. As verdadeiras revoluções são as que partem do coração de cada um, as que atingem a substância e deslocam a posição da alma individual, as que representam a soma da mudança íntima individual. Para reedificar a coletividade, é preciso antes reedificar o homem. Que sociedade maravilhosa aquela em que o indivíduo fosse moralmente bem mais forte. Participamos de uma grey que não pode oferecer nenhuma segurança à alegria e nenhuma confiança à felicidade. Uma legalidade forçada, mais repressiva do que preventiva, não pode, senão relativamente, dominar a alma humana onde está a fonte do bem e do mal. O indivíduo não possui, como defesa contra todos, senão o hábito das próprias energias de guerrear. O instinto de fraqueza pode perdê-lo, tornando tudo sujeito às contingências da vida. Onde não há segurança, que bem pode ter valor? Eis a revolta do santo. Unicamente o amor ao próximo valoriza todas as lindas e infinitas maravilhas da terra e agita-nos na conquista deste amor, base principal da estrutura social, porque sem ele não pode existir um verdadeiro organismo coletivo. Temos então o Santo de Assis, o primeiro cavaleiro armado pelo amor, encabeçando a nova cruzada, tendo como lema a fraternidade, a fim de lutar contra o interesse, o egoísmo e tudo aquilo que constitui a traição humana e força desagregante da sociedade. Do outro lado, o quadro de uma sociedade fundada sobre princípios diferentes, o sonho do santo realizado. O primeiro clarão interior é a necessidade de ser pobre, a necessidade de morrer também de fome para não ser preso como escravo na engrenagem das atrações humanas. O trabalhador livre do ideal afasta-se dos profanos, dos interesseiros, dos negocistas, dos produtores de dinheiro que atropelam porque não veem as delicadíssimas flores do pensamento e do sentimento. A necessidade de afastar de si a triste população agressiva e sem escrúpulos impõe-se ao homem idealista para que possa dar o fruto da sua vida. É um fruto amadurecido pelos tormentos que a humanidade colheu sem pagar ou pagou somente com glória póstuma. A grande batalha tem início contra a própria natureza humana e contra a psicologia coletiva, por meio de um exemplo concreto, uma realidade vivida pelo ideal. O mundo, a princípio,
olha, depois despreza, e em seguida, devagar, compreende. Liberta-se e afinal se prepara para seguir o exemplo. Esta assimilação do ideal por parte da alma coletiva é uma prolongada luta secular, porque se traduz numa cadeia de grandes homens que se dão as mãos e sucedem-se traçando a estrada. Há uma série de tentativas e de esforços que a humanidade faz para concretizar o pensamento, lentamente, arduamente, até a realização completa. A vitória pertencerá à humanidade futura. São Francisco é ainda hoje o símbolo da sociedade em formação, representando uma tendência, uma esperança, uma expectativa, um trabalho a cumprir. Nesse sentido, está vivo ainda hoje, como sempre entre os homens. Pobreza é a virtude que tende a substituir da alma humana, onde se encontram suas raízes, as rivalidades entre ricos e pobres, estimuladoras de tantos estudos, de tantas tentativas de reformas econômicas, de tantas lutas políticas inoperantes e estéreis. A pobreza franciscana é, antes de tudo, um ensinamento de renúncia aos ricos, o uso parco e nenhum abuso dos próprios bens. Aos pobres, que não são nada mais do que ricos sem dinheiro, aconselha igual renúncia. Nenhuma inveja, paciência nas privações, ensina a ambos a vitória sobre a avidez que as separa, armando uns contra os outros, com tanto dano comum. Pede a abdicação dos baixos apetites e a formação de valores mais altos que saciam, alimentam e são gratuitos. Advoga a destruição de uma fome vulgar e a excitação de um desejo mais nobre, passível de ser saciado. Castidade é uma virtude que tende a suprir da alma humana os mais degradantes instintos, a explosão cega das forças naturais, tudo o que nivela o homem à besta. A castidade franciscana é, antes de tudo, castidade no espírito, que confere ao indivíduo a posse de si mesmo, o domínio sobre as leis da natureza, o uso inteligente das forças biológicas. Esta virtude não propende a destruição do amor, desta grande força de coesão que domina o universo. Não impõe a morte do amor, mas a purifica de suas formas inferiores. Torna-se mais consciente, mais elevado e mais profundo. Perde a significação de função animal com o objetivo de reprodução, como um ato individual de expansão egoísta, para ser um ato consciente das finalidades da raça, consciente das exigências da coletividade, um amor disciplinado, moral e subordinado a ideais superiores. Sublimá-lo significa ainda mais, significa consciência das necessidades e das exigências alheias, respeito pela liberdade do vizinho, altruísmo, amor ao próximo, fraternidade, coordenação da atividade individual. Eis o milagre, evolução do amor, fê-lo força imensa de coesão social. Mas isso não basta. Elevado ao máximo de altruísmo, de universalidade, de dedicação, de sacrifício, elevado aos mais altos vértices da perfeição, o amor é o amplexo da alma a todas as criaturas. Deixa de ser a negação separatista, representada pelo egoísmo, é a expansão completa do eu em tudo o que existe, a fusão da alma com Deus. Obediência, no mais amplo sentido, é humildade. É a virtude que suprime a exagerada consciência e expansão do eu, o qual propende a lutar, sem escolha de meio, contra a expansão da personalidade do próximo. Neste mundo em que ninguém olha o próprio semelhante como a um irmão, em que a inferioridade alheia possui em si a medida da própria expansão, em que a agressividade inconsciente e mútua tende a expandir-se ao infinito, a virtude da humildade franciscana é o mais energético e salutar corretivo, antídoto de toda a desordem, de toda a insubordinação, de todo arrivismo, canalização do indivíduo nos moldes da reciprocidade social, exercício de cada um para eliminar instintos atávicos
de agressividade que retornam cada vez mais débeis, mais coordenados com as células do organismo coletivo, tornando-se mais aptos a viver em sociedade. As células do organismo social não possuem coesão sem aquele cimento psicológico, a consciência que o indivíduo tem da coletividade. Apenas a superior virtude franciscana nos dá a subordinação do eu ao todo, a extinção do fermento deliquescente do egoísmo, a realização de uma consciência coletiva. Não mais um sistema de agressão, mas de coordenação, tão indispensável ao progresso social. Eis o grande mérito das virtudes franciscanas na coletividade. Todas elas tendem à formação das mais harmoniosa e elevada estrutura social. Elas, antes de tudo, agem sobre o homem, melhorando-o, transformando-o em cidadão de crescente dignidade para uma sociedade mais digna. Agem também dessa maneira sobre a coletividade, transformando-se em força de progresso social. O indivíduo, por sua vez, encontrará sempre mais facilmente a posição que corresponda às próprias necessidades e o valor intrínseco que ele representa, isto é, uma porção sempre maior de felicidade. As virtudes franciscanas, como tudo o que é progresso, conduzem à realização deste grande sonho humano, a felicidade. É consolador, diante da dolorosa realidade da vida, considerar esta concepção de uma humanidade superior, bem mais civilizada e bem mais consciente, dona de si mesma e das forças que contém. Jamais devemos ser pessimistas, porque a vida é um organismo que funciona de modo sabiamente complexo. Alimenta-nos a esperança de ver realizada aquela concepção. A humanidade pode e deseja subir. As leis biológicas o exigem. Havemos subir com ou sem São Francisco, em obediência às leis inflexíveis da vida. Em qualquer estado social, em qualquer momento histórico, agora e sempre, somente nos elevaremos através da experiência que nos herdarão as virtudes franciscanas. Acabamos de analisar os ideais franciscanos de aperfeiçoamento moral sob o ponto de vista individual e social, interpretando, através de nossa mentalidade moderna, a grande psicologia de exceção, na qual encontramos uma afirmação lógica, racional e profunda. Repousemos a nossa mente na contemplação da sua grande beleza moral, uma criação estética inteiramente do Cristo e ignorada pelos requintados gregos. São Francisco é uma figura maravilhosamente complexa, figura que resume em si todo o homem, feita de pensamento e de sentimento, de cérebro e coração. Observemo-la com aquela paixão e aquela pureza próprias das almas simples. São Francisco é cérebro, São Francisco é coração, é profundeza de conceito, é intensidade de paixão. Ele é a grandeza completa. Não é como muitos gênios, unilateral, hipertrófico ou apenas intelecto. O pensamento, às vezes, é luz fria que pode iluminar esplendidamente a estrada mais ópera sem o calor do sentimento, que reconforta, aquece e consola. São Francisco é cérebro, o seu idílio, o seu sonho, a sua paixão são baseados numa concepção profunda, potente, audaciosamente projetada no tempo. Ele foi, acima de tudo, um grande pensador, precisamente porque não se estendeu pelas vias da análise, alcançando tudo rapidamente pela intuição. Foi um prodígio do pensamento, justamente porque apanhou as conclusões no átimo. Das mesmas conclusões que a ciência moderna tarda muito para alcançar, deu-nos ele a síntese no início de sua vida. Os santos, que são os trabalhadores do ideal, no exercício de suas elevadas missões, devem possuir, ao contrário de nossa ciência, a segurança e a rapidez das conclusões. A sabedoria da intuição é a sabedoria simples e profunda das grandes almas, a que resolve inocentemente e com a simplicidade de uma criança
os maiores problemas da vida, diante dos quais a ciência se cala e o homem abaixa a cabeça, desanimado. É grandioso agir desta maneira, sem ostentação e sem erudição, humildemente e quase sempre aparecer com os problemas mais altos e mais profundos. São Francisco, humildemente, poderou-se dos problemas dos povos e dos séculos, viveu conceitos universais, solucionou questões de psicologia coletiva, de ordem moral, econômica e social, questões que os grandes homens, na prática, ainda não resolveram definitivamente. Tudo isto São Francisco viveu e sentiu, brindou-nos com as suas conclusões, viveu-as sobretudo. São Francisco é coração, é muito mais do que um grande conceito, é uma grande paixão. O trabalho do cérebro precedeu claramente ao do coração, especialmente no período juvenil da crise psicológica. Foi um trabalho intuitivo, rápido e conclusivo, uma breve síntese posta à frente de uma vida de realizações. Quando tempos depois, uma triste tarde de inverno, cheio de júbilo, entendia-se com aquela flor e assim, em toda a sua simplicidade, quase sem dar conta, lançava a concepção mais ousada que a humanidade conhece, esboçava e explicava também, numa forma sublime, a natureza da sua grande paixão de elevar-se e de amar, exaltada na sua veemência e capaz de consumir as forças insuficientes do organismo humano. Esta paixão lhe proporcionou a força tremenda para impor-se às leis inferiores da natureza, para subordinar-se às necessidades de uma lei superior, mostrando-nos realizada a altíssima concepção do ideal. Esta paixão fê-lo viver e morrer, proporcionou-lhe o frenesi de elevar-se, tornou-o santo no sofrimento, fê-lo triunfar no grande terror dos homens, a dor, e depois consumiu e destruiu o débil arcabouço humano. Andou sempre cantando o seu sofrimento interior na forma mais doce e mais gentil de sua primorosa sensibilidade. Perfez a sua vida dolorosa em nossa terra, cantando sempre. A sua paixão era amor. Quando o amor é muito grande, as formas humanas não lhe bastam mais, o ponto de vista comum não mais satisfaz e a alma o rejeita com repugnância. Procura abraçar todas as criaturas, mesmo o bruto, mesmo o inimigo. Esforça-se por achar alegrias mais profundas e uma união que somente pode ser completa se existir o amplexo supremo da alma com Deus. Ele levou sempre consigo este amor tão vasto e tão novo, padecendo e esmolando de porta em porta um pedaço de pão. Não sentia todavia fome de pão, mas do amor puro e verdadeiro da alma que, para ele, existia em pequena dose sobre a terra. Viveu com a sua paixão num mundo repleto de ódios e cobiças, tão diferente das necessidades da sua alma e que, num dia de sua juventude, se lhe devia afigurar venenoso ou envenenado. Viveu num mundo frio e hostil que não oferecia nenhuma oportunidade aos seus desejos mais ardentes. Mundo incompreensível e divorciado dele, onde todos facilmente apenas se encontram a si próprios. Neste mundo não se lhe deparou outro trabalho a não ser o heroísmo do sacrifício, faminto de amor, com o qual revestia cada ato de sua vida, implorava-o humildemente por esmola. Vestiu-se de pobreza, nutriu-se de renúncia, até a apoteose do alverne e ao sacrifício da vida, até a extrema abnegação e ao máximo de doação de si mesmo, até o êxtase sublime no amplexo sobre-humano no qual a alma se funde com Deus.